Boa noite a todos. Mais uma vez uma grande responsabilidade e também uma grande alegria de poder partilhar a palavra de Deus nessa noite junto com os amados. O Senhor tem colocado alguma coisa no meu coração essa semana para a gente refletir a respeito do Evangelho, o Evangelho que alcança, o Evangelho que salva, como nós acabamos de cantar, o Evangelho que tem poder. Mas poder em quem? Só em Jesus Cristo. Nós acabamos de cantar essa grande verdade. Os hinos que nós cantamos já nos traz esta mensagem preciosa, né? É só Jesus que salva o pecador. Então, nessa noite eu rogo a Deus que se houver pelo menos alguém, uma alma aqui, que ainda não creu, não entendeu o motivo de nós nos reunirmos assim, e dessa forma para transmitir o Evangelho, que o Senhor trabalhe na sua vida, tenha misericórdia de você, assim como teve misericórdia de todos nós aqui dentro dessa sala, e nessa noite você possa entender a necessidade de um Salvador tão precioso. Eu peço desculpa a todos pela rouquidão. Essa semana aqui não foi fácil, uma gripe muito forte me acometeu, e eu estou assim rouco já faz alguns dias. Então, os irmãos tenham paciência aí, a voz está horrível, mas vamos tocar para frente e o Senhor há de nos abençoar. Muito bem, eu quero iniciar pedindo aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo de número 4. Nós, com certeza, na permissão do Senhor, vamos estar lendo mais algumas coisas, mas a princípio, nessa carta, a gente vai ler alguns versículos importantes para a gente poder estar meditando na palavra de Deus e vendo aquilo que realmente o Senhor tem para falar conosco nessa noite. O nosso desejo, de fato, é que Deus ilumine o nosso entendimento, que Deus possa clarear no mundo tão cheio de obscuridade, no mundo que nós lemos através da palavra de Deus que jaz em trevas, no mundo que não tem entendimento, no mundo que não tem olhos para Deus, não consegue ver muitas vezes as verdades, né? E nós vamos olhar aqui então, nesses versículos da palavra de Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Agora o versículo 6, prestem muita atenção. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu quero repetir o verso 6, amados. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que o Senhor, de fato, abençoe ricamente essa primeira porção da palavra que nós lemos. Nós sabemos muito bem que desde a antiguidade, desde que houve mundo, uma das primeiras preciosidades que Deus fez foi a luz. E é justamente disso que eu quero abordar um pouquinho nessa noite, com a permissão do Senhor. Quem se lembra do primeiro ato, né, de quando o Senhor Jesus
criou, estava começando a criação, qual foi a primeira ordem que ele deu? Haja luz, não é verdade, irmão? Mas por que ele pediu isso? Versículos antes, olhem comigo ali, em Gênesis, capítulo de número 1. No versículo de número 3 é o que nós destacamos agora. Deus dizendo, haja luz, e houve luz. Mas um versículo antes, a gente vê que a terra, porém, verso 2, Gênesis 1 e 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, houve luz. Mas por que houve luz? Porque havia na terra escuridão. A palavra de Deus é bem clara aqui nos mostrar que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. E a terra também era sem forma, e a palavra de Deus destaca que ela era vazia. E o interessante, quando nós olhamos naquele versículo que nós acabamos de ler em 2 Coríntios, é que Deus é quem disse, das trevas resplandecerá a luz. Mais um versículo para nós conferirmos na palavra de Deus uma grande maravilha e essa grande verdade. Vamos agora para Mateus capítulo de número 4, irmãos. Mateus, Evangelho, capítulo de número 4. E verso de número 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vejam que maravilha que nós estamos lendo aqui. Essa comparação que eu estou fazendo era para mostrar a providência de Deus com relação à nossa própria situação diante dele. Toda vez que nós pensamos no Evangelho, nós pensamos numa boa notícia, não é verdade? Nós pensamos em algo novo, algo que a gente tem que dar ouvidos, dar atenção, porque quando Deus fala, Ele merece realmente toda a nossa atenção. Lá no livro de Isaías, no capítulo de número 1, nós lemos no comecinho ali, o Senhor dizendo: olha, ouve, ó céus, e dais ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Então não é nenhuma autoridade aqui deste mundo, não é nenhum rei constituído, ninguém. É Deus mesmo, o Criador de todas as coisas, o soberano, o Rei dos reis, é que está dizendo que nós precisamos atentar para esta grande verdade. Qual que é a nossa situação longe de Deus? É uma situação de perdido, uma situação de obscuridade, assim como a terra era vazia, e havia ali obscuridade, havia escuridão, assim é a vida daqueles que não possuem o Evangelho. Assim é aqueles que não possuem o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eles não conhecem, porque justamente o Deus desse século, como nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 4, ele tem cegado o entendimento. Vejam o que diz aqui: mas o nosso Evangelho ainda está encoberto, Paulo diz, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. O diabo, Satanás, ele tem esse poder de trabalhar com a sociedade, trabalhar com o povo, para que eles não entendam, não resplandeça, faça com que as coisas que acontecem ao redor,
as pessoas não entendam a necessidade de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e terem as suas vidas iluminadas por Ele. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que a preciosidade que nos é mostrada aqui é algo que não podemos deixar passar a oportunidade. Quando pensamos de fato em trevas na palavra de Deus, gente, é trevas mesmo, é escuridão, é perdição. Quando nós encontramos essa palavra também, num dos originais dela, é uma raiz que também demonstra a ignorância, a desatenção, a falta de crédito com relação às coisas do nosso Deus. E é interessante quando Deus fala, lá no Gênesis que lemos, haja luz. Deus ali, Ele não causou ali a inexistência da escuridão. Ele não acabou com a escuridão. Mas nós vamos encontrar nos versículos abaixo, que Deus o quê? Ele fez separação entre luz e entre trevas. Lembram disso? Quando Ele criou, havia trevas por toda a terra, não é? Mas Deus disse, chegou o momento que Ele disse, haja luz, porque Ele é o Pai da luz, Ele é o autor da luz, é Ele que tem poder para isso, e através da sua palavra, existiu a luz. E quando Deus fez isso, não acabou as trevas, mas pura e simplesmente, Ele fez a separação. A luz, nós sabemos muito bem que ela dissipa as trevas, porque as trevas nada mais é do que a ausência de luz. Ora, se as trevas é a ausência de luz, quem é a luz? O próprio Senhor Jesus. Lembra-se no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, um dos versículos que muitos sabem de cor aqui, quem sabe pode dizer. O que diz João 8, 12? Disse Jesus, eu sou quem me... Está aí. Ou seja, se as trevas é a ausência de luz, se dentro da nossa vida, aqui no interior, na nossa alma, ainda há trevas, é um sinal de que existe a ausência de alguém ali. Não é verdade? A ausência. Ou seja, aquela pessoa não está ali. Então, todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que foram redimidos por Cristo, todos aqueles que receberam a sua obra, todos aqueles que o aceitaram como seu Senhor e como seu Salvador, recebem o quê? A luz. E isso então tem a capacidade, Deus tem o poder de dissipar todas as trevas do pecado em nossas vidas. Esse é o Evangelho, esse é o poder do Evangelho, é fazer com que todas as trevas do pecado, o pecado original, o pecado de Adão e Eva, aquele cometido lá no início, sejam dissipados. E é justamente como Deus fez separação entre luz e trevas, entre dia e noite, lá em Gênesis, dessa forma como Ele fez, Ele quer que você também saia da escuridão, seja separado para Ele. Ele quer que você venha fazer parte do reino dEle, totalmente separado para Ele, para que você seja salvo. E por que muitas vezes as pessoas aí fora, que nós julgamos todos estão perdidos, e de fato, o povo sem Cristo, a humanidade sem Cristo, ela jaz na escuridão, ela jaz no maligno, ela está caminhando muitas vezes sem perceber, para uma perdição eterna, para o inferno, para o lago de fogo posteriormente, ou seja, uma separação total de Deus. Mas Deus não quer que a sua história ela continue assim. Deus não quer que seja o ponto final da sua história, esse triste quadro de calamidade, escuridão e vazio, que é uma alma sem Cristo. Mas Deus quer colocar uma vírgula ali e continuar a sua história, mostrando que há um jeito, há uma forma. Ele providenciou um jeito para que você separe, tire a sua vida da escuridão
e vá para a luz que Ele mesmo preparou. Ali em Colossenses capítulo 1, verso 13, está escrito: Ele, ou seja, Deus o Pai, nos tirou da potestade do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está escrito lá em Colossenses, aliás, capítulo 1, verso de número 13. Ou seja, Deus providenciou um meio para que nós fôssemos tirados de um império. Quando se fala de império, né, a gente lembra do quê? O Zeca falou muito hoje de impérios aí, de reinos, mas falando exclusivamente de império, a gente lembra de um imperador. E o imperador, geralmente, é aquele que só pensa em si mesmo. O imperador, geralmente, é um tirano. O imperador, geralmente, é ele que estabelece todas as coisas do jeito dele, conforme ele quer. É diferente de um rei bom. O rei bom, ele se preocupa com o bem-estar do seu povo. Ele quer que o seu povo seja abençoado, ele quer que o seu povo seja retribuído. Isso é o governo de um rei, de um bom rei. Mas o imperador não. Podem procurar nas histórias dos imperadores aí. Eles procuravam as riquezas só para si, traziam só para si, era um egoísmo total. E o imperador é aquele que é comparado com o diabo, pois ele, né, nos tirou da potestade, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É maravilhoso quando nós pensamos isso, gente. Por quê? Porque todos que nascem nesse mundo, todos, sem exceção de ninguém, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma grande realidade, essa é a grande verdade da Bíblia com relação ao pecado, com relação à nossa situação, diante de um Deus tão santo, justo e poderoso, que quer iluminar a nossa vida, que quer trazer claridade, que quer mostrar, de fato, o caminho que nós devemos andar nesse mundo. Esse é o principal objetivo, ou a principal coisa que aconteceu quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Na cruz central do Calvário, apesar de ser aos olhos humanos uma derrota, muito pelo contrário, foi uma grande vitória. Porque o próprio Senhor Jesus, ali na cruz central do Calvário, Ele estava ali abrindo o caminho para que eu e você pudéssemos nos encontrar com a luz, encontrar com Deus, encontrar novamente reconciliação, encontrar demonstração de amor sem igual. Foi exatamente nesse ponto que Deus demonstrou ali que nós precisamos dele. E Ele providenciou tudo isso, como vimos hoje de manhã, desde a fundação, antes da fundação do mundo. Antes, foi tudo providenciado, já estava nos planos de Deus tudo aquilo. E o Senhor Jesus, de uma forma perfeita, cabal, única, nunca mais o Senhor Jesus vai precisar ser pendurado em madeiro. Nunca, jamais. Porque Ele fez uma obra perfeita e para sempre. Foi um sacerdote, um sumo sacerdote firme, eficaz, perfeito. O seu sangue sem mácula, sem pecado algum, vertido por mim e por você naquela cruz, justamente para hoje te dar, e ainda te dar, essa tão grande salvação, te libertar do império das trevas, porque todos nós somos marcados pelo pecado. Todos nós somos destituídos por Deus, da sua presença, por causa dos nossos pecados. Isso está lá desde Isaías, capítulo de número 59. É os pecados ou a nossa iniquidade que nos faz separação entre nós e o nosso Deus. O grande abismo da escuridão está aí, chamado pecado. Não só roubar, matar, as consequências do pecado, não é isso. Mas o pecado que nós nascemos com ele, aquilo que foi nos transmitido,
como uma herança mesmo no DNA, no sangue, na nossa natureza, uma natureza pecaminosa, uma natureza que não agrada a Deus, uma natureza reprovada, uma natureza decaída. Essa é a realidade da humanidade hoje, sem Cristo. Quando nós chegamos em Colossenses 2:15, nós lemos o seguinte lá, Colossenses 2:15. Quem quiser abrir, pode abrir, senão presta atenção que eu vou ler. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, de todos eles os expôs publicamente na cruz, e deles triunfando em si mesmo. Esse ato que Cristo realizou na cruz central do Calvário, despojando ali, ou seja, tomando aquilo que era deles, e triunfando deles na cruz por causa da obra perfeita de Cristo. Esse ato de despojar é muito usado no Velho Testamento. Vocês já acompanharam a Bíblia, já leem em casa? E vocês estão acostumados com essa palavra, é comum, despojar. O que significa despojar? Lembra quando o exército de Davi despojou o exército filisteu, despojou o exército de tal povo? O que significa o fato de você despojar um exército naquela época, né? Muito usado esse texto na área militar. É quando você vence um exército e você vai lá e faz o quê? Toma posse de tudo o que eles têm. Isso, né? Você vai deixar o inimigo, você vai deixar aquele que você venceu, aquele que você derrotou, sem nada. Olha que interessante. É isso ou não é? Era exatamente isso que acontecia. Então, o que significa? O que Cristo veio fazer? Qual é o despojo de Cristo? Quem são os despojos? A quem o Senhor Jesus foi lá e tirou do inimigo? Eu e você. Quando ele fala aqui na sua palavra que o Senhor despojando principados e potestades, era eu e você. O Senhor está nos comprando agora. Ele despojou o inimigo, ele tirou, ele tem poder, o sangue dele é tão precioso, a obra é tão grande, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça e foi derramada sobre nós, e nos alcançou, pelo menos a grande maioria aqui dessa sala. Nós somos o despojo, porque nós pertencíamos ao inimigo, nós estávamos na garra de Satanás, nós estávamos indo para o inferno, nós estávamos perdidos, e agora somos salvos, amém? Agora somos dele, pertencemos a ele, porque agora nós somos o seu despojo, amém por isso? Porque Cristo não desistiu de nós. Nós não merecíamos nada disso, amados. Nós não merecíamos coisa alguma, mas Ele, então, conquistou isso para cada um de nós. E quando que alguém é transportado para o reino da luz? Quando você se converte, quando eu me converti, nós já fomos direto para o céu? Não. Né? Bom seria, né, Gilda? Bom seria se realmente, né, nós nos convertêssemos, né, André? E ó, passagem garantida, já estávamos na eternidade. Que maravilha. Mas não. Nós quando cremos, nós quando recebemos essa iluminação na nossa vida, o Senhor clareou a nossa vida, Ele veio e nos deu vida nova. As coisas antigas vão passar, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus, e a alegria tomou conta do nosso ser, da nossa alma, e agora somos transformados, fomos iluminados, éramos cegos para a palavra de Deus. O que significa ser cego para a palavra de Deus? Não consegue enxergar as verdades contidas nela, agora abriu os nossos olhos. Você talvez não entende a palavra, talvez no lugar que você ande, não ande com Deus, mas quando você se converte, você passa a andar.
você passa a ouvir as coisas de Deus, você passa a entender. Isso tudo, o que acontece? É a luz que faz isso. Quando você chega num quartinho escuro, por exemplo, se ali dentro tiver muita coisa, uma caixa para o chão, pedaços de madeira com prego para o chão, imagine, coloca na sua mente, eu vou tentar transportar vocês agora para imaginar esta cena. Dentro de um quarto escuro, no porão de uma casa, à noite ainda, para complicar a coisa, né? E ali aquele quarto está cheio de bagunça. Imagine você entrando ali sem luz alguma, o que pode acontecer com você? Você pode espetar o pé no prego, você pode trombar numa caixa, você pode bater numa prateleira, derrubar tudo. Por quê? Porque você não está enxergando nada. Ali há obscuridade, há escuridão. Mas quando a luz entra, quando você acende o interruptor, e ali então acende a luz e as trevas se dissipam, você começa a enxergar tudo que é ruim. Tudo que está ali, nossa, vamos tomar cuidado aqui, vou bater. E ali você vai arrumando e você vai ajeitando. E é exatamente isso que Deus faz na nossa vida. Aqueles que se chegam a Deus, não vai primeiro arrumar o quarto para depois acender a luz. Não, primeiro se acende a luz. Primeiro o Senhor Jesus, Ele entra na nossa vida, Ele clareia a nossa vida, e aí então agora você salvo, você liberto, você um filho de Deus agora, você um convertido, você um cidadão do céu, agora você vai começar a enxergar tudo que é ruim na sua vida, e você vai tirando, você vai arrumando, coisas que você fazia, coisas que você pensava, atitudes que você tinha no seu dia a dia, você vai limpando, você vai cortando, e Deus vai te santificando. Tudo isso é resultado da própria luz que habita em você, habita em mim. Nós não vamos ter mais prazer da nossa vida, do nosso eu, ser um quarto desarrumado, empoeirento, cheio de tranqueira. Nós não vai ter mais esse prazer. Tudo que o mundo valoriza lá fora, tudo que estava aí, talvez na sua vida aí, entrincheirado, ruim, cheirando mal, coisas velhas, muita coisa para se jogar fora. É através da luz de Cristo que você vai enxergar isso. É através do poder salvador daquilo que Deus pode fazer na sua vida e fez na minha. E de muitos aqui nessa noite também. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente fica maravilhado, porque nós não merecíamos nada disso. Nós não tínhamos condições sequer de pensar em arrumar a nós mesmos, porque não seríamos capazes, não teríamos condições. Mas nessa noite, mais uma vez, o Evangelho, ele tem falado ao nosso coração, de uma forma especial, como Deus de fato requer que nós façamos, dando atenção para aquilo que Ele quer transformar na minha vida e na sua vida. E como é que as pessoas vão entender isso daí? Você fala, é tão difícil muitas vezes, não é? A gente falar para os amigos do trabalho, a gente mostrar isso lá na escola, a gente mostrar isso até mesmo para um parente que é mais chegado da gente. Como que ele vai entender que a vida dele é obscuridade, é sombria sem Cristo? Como que eu vou fazer isso? Não é uma tarefa muito fácil, mas o Senhor nos manda, o Senhor nos ensina a mostrar isso muitas vezes, se não até mais vezes, no nosso exemplo do que no nosso falar. Por quê? Porque a nossa vida, ela tem o poder de resplandecer a luz de Cristo, se nós deixarmos. A nossa vida tem esse poder. Por quê? Não está em nós isso, mas o Senhor Jesus planta isso em você. Quando Ele te ilumina, quando Ele te salva, você tem aí na sua vida algo precioso. Vem habitar dentro de você o Espírito Santo, vem habitar em você a luz. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar. Eu tenho que mostrar para as pessoas que estão num profundo poço, num lamaçal, que existe algo melhor, que existe algo diferente. E eu preciso ser esse canal de bênção.
Conta-se que havia um sapinho que ele morava dentro de um poço. Vou contar uma historinha agora aqui. Esse poço era muito profundo, muito profundo. Imagine um poço aí, mais profundo do que aquele que você queria fazer, viu, Sérgio? E esse sapinho morava lá. E para ele estava tudo bem, lá tinha água fresca, né? Lá tinha o ar-condicionado dele natural, que o poço fundo é fresquinho lá embaixo, né? Ele tinha lá a sua comidinha, e lá ele se virava. Estava feliz da vida. Só que um outro sapinho que vivia na lagoa, entrou lá e foi bater um papo com ele. Fala, puxa, você fica aqui dentro, rapaz, vamos lá fora. Olha, eu sou lá da lagoa, sou do mundo de fora, lá tem vegetação, lá tem peixe, lá tem sol. E começou a relatar para aquele sapinho, sabe, tudo o que existia de bom na lagoa. Mas é mesmo, é? Poxa, eu vou fazer uma visita na lagoa. O sapinho então foi fazer uma visita no mundo lá fora. Quando a primeira coisa que ele notou foi a luz. Havia ali então o dia, ele começou a notar tudo que era mais bonito, ele podia enxergar mais longe, coisas que ele não conhecia, ele acabou conhecendo com o seu amiguinho ali da lagoa. Estou contando essa historinha simples para quê? Para usar de exemplo para cada um de nós que o mundo aí fora, infelizmente, está atolado dentro de um poço. E para ele está tudo bem. No poço pode tudo. Lá dentro do poço, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. E é justamente muita coisa aí fora. As pessoas não veem a Cristo justamente por causa disso. Tem muita coisa escondida. Tem muita coisa que eles gostam de fazer na obscuridade. Acham que nunca vai ser revelado. E o mundo vai levando, deixa a vida me levar. Mas quando o Senhor nos chama, e nós mostramos às pessoas, e nós contamos a ela que de fato existe algo muito melhor, que lá no poço ele vai estar perdido, ele vai morrer lá no poço, mas lá fora existe algo muito melhor. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Nesse exemplo simples, nós podemos mostrar às pessoas que estão perdidas na obscuridade, num poço, que existe algo, que existe solução, que tem jeito, que Deus quer trabalhar na sua vida, Ele quer transformar a sua vida e quer mostrar que você pode, crendo, recebendo, aceitando a obra vicária, a obra perfeita que Cristo realizou na cruz do Calvário por cada um de nós, você pode obter a vida eterna e morar para sempre com o Deus que é o Pai das luzes, conforme a palavra de Deus nos afirma. Nele não há sombra, não há variação alguma, pois Ele é o Pai da luz. Eu acho maravilhoso quando nós olhamos para aquele versículo que nós lemos lá em Mateus. Quando o mundo recebeu aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que infelizmente, eles não receberam o Senhor Jesus como deveriam receber, não enxergaram nele que ele era de fato e é de fato a luz do mundo, aquele que veio iluminar todas as coisas e todas as pessoas. Eu acho muito maravilhoso quando nós lemos que aquela terra que habitava na escuridão não permaneceu assim, porque raiou ali a luz. Quando o Senhor Jesus Cristo veio nesse mundo, Ele veio mostrar justamente isso, que toda treva que pertence ao inimigo, as trevas que pertencem ao diabo, a Satanás, ela pode ser dissipada e dissipada para sempre. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida hoje. Ele quer dissipar as trevas e dissipar para todo o sempre. Como eu vou fazer isso? Simplesmente dando um passo de fé, simplesmente crendo. Não precisa pagar nada, não precisa fazer nenhuma penitência, não precisa fazer nenhum sacrifício, pois tudo isso já foi feito na cruz central do Calvário. Agora, pura e simplesmente é dar um passo de fé, é exercitar a sua confiança, é reconhecer que você é perdido,
está na obscuridade, está na escuridão. E Deus, essa noite, Ele quer entrar na sua vida e quer resplandecer em seu coração. Ele quer fazer isso, é o desejo de Deus. Mas Ele não vai forçar você a fazer isso. Ele não vai obrigar você a fazer isso. Porque nós não somos robôs. Deus não criou nenhum robô para apertar um botão e automaticamente está tudo certo, está todo mundo salvo. Não, nós temos uma escolha. Eu estou lendo um livro que fala muito a respeito do Velho Testamento. E nesse livro, eu estou bem na parte de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro onde Deus, de fato, coloca diante do seu povo a escolha. Escolha hoje o que vocês querem. A bênção ou a maldição? A luz ou as trevas? O inferno ou o céu? Deus está oferecendo, está aí. Basta eu e você escolher. Ah, mas e se eu não escolher nada, eu ficar em cima do muro? Eu não quero nem o inferno, mas também não quero o céu. Não adianta nada. A Bíblia nos diz, lá em João capítulo 3, verso 18, que aqueles que não creem já estão perdidos. O muro pertence ao diabo. É ele que toma conta do muro. Existe uma ilustração que fala a respeito disso. De uma pessoa que estava em cima do muro, ou seja, indeciso, não queria nem aqui, nem ali, não tem problema. Pode ficar do jeito que você está. O diabo disse, o muro é meu. É eu que mando no muro. Você ficando aí está ótimo. Você já vai ser meu. Não queira isso para a sua vida. Deixa Deus te iluminar e transformar você nessa noite. Ele tem esse poder. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que a obra consumada na cruz do Calvário. E ao terceiro dia Ele ressuscitando. Para que eu e você fôssemos justificados e iluminados pelo poder da sua palavra. Foi para isso que Ele veio. Exclusivamente porque amou você. E amou com amor sem fim. Que Deus os abençoe. Amém.